Sou o professor Marcelo de Macedo Vieira. Vamos falar da radiciação, parte 2. Comparação de radicais. Comparar radicais significa estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade entre eles. Antes de aprender os casos de comparação de radicais, vamos estudar alguns procedimentos que vão nos ajudar nesse trabalho, bem como nas operações com radicais. Então, o primeiro assunto é introdução de um fator no radicando. Observe as igualdades. Aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 7, ou seja, a raiz de 5 ao quadrado vezes 7. Observa que o 5 sai e multiplica a raiz de 7. A raiz cúbica de 3 vezes 7 ao cubo. Então fica 7 vezes a raiz cúbica de 3. Né? Ou seja, o 7 sai e multiplica a raiz cúbica de 3. Então aqui fica a raiz quinta de 2a elevado à quinta. Então fica a que multiplica a raiz cúbica de 2. Aqui fica a raiz quadrada de 5 vezes x elevado à sexta. Então fica igual a x elevado ao cubo vezes a raiz de 5. Podemos escrever, né, que isso é igual a isso, ou seja, o primeiro membro acima é igual ao segundo membro, né? Então isso é igual a isso é igual a isso aqui é igual a isso é igual a isso. Ou seja, daí a gente pode concluir, né? Daí concluímos que para introduzir um fator externo no radicando, devemos escrevê-lo como um expoente igual ao produto do índice do radical pelo seu expoente. Ou seja, você, para tirar o radical, você tira com o expoente. Para introduzir, você introduz com o expoente, tá? Exemplos, né? 2 raiz de 7, o 2 eu vou introduzir, então eu vou introduzir com o expoente do índice do radicando. Como aqui é raiz quadrada, então ficou 2 elevado ao quadrado vezes 7, que vai ficar 28. Aqui eu tenho 0,1 vezes x ao quadrado vezes a raiz cúbica de y ao quadrado. Então fica a raiz cúbica, esse 0,1, quando ele vai entrar, vai ser introduzido dentro do radical, ele vai com o expoente 3, né? Vezes, observa que o x está ao quadrado, então eu vou multiplicar por 3, porque 3 é o índice do radical. Então, x vezes 2 vezes 3 dá 6, então x elevado à sexta, vezes y ao quadrado, ou seja, isso é igual a isso. Aqui eu tenho 3 que multiplica a raiz quinta de 11. Então fica a raiz quinta de 3 elevado a 5 vezes 11. A ao quadrado vezes b ao cubo, que multiplica a raiz cúbica de c ao quadrado. Então fica a raiz cúbica de a elevado a sexta vezes b elevado a 9 vezes c ao quadrado. Observe que o a ao quadrado vai ficar 2 vezes 3, dá 6. Então ele vai entrar com a elevado a sexta. O b a terceira, né, vai ficar 3 vezes 3, 9. Então o b vai entrar elevado a 9, c ao quadrado. Então, muito cuidado, gente, com essa expressão, né? Essa raiz mésima de a que multiplica a raiz nésima de b, né? Então aqui eu não posso simplesmente multiplicar os índices, né? Primeiro eu tenho que introduzir esse a num radicando aqui de b, né? Então eu introduzo esse a, ele vai entrar com elevado a n, então vai ficar a raiz de m, raiz mésima, que multiplica a raiz nésima de a elevado a n vezes b. Então isso é igual a isso. Então aqui temos em que a e b são números reais maiores ou iguais a zero
e m e n são números naturais maiores ou iguais a 2. Devemos inicialmente introduzir o fator externo, a, no radical, então a raiz enésima de b, para depois aplicar a propriedade da multiplicação. Então isso, ó, entendeu? Essa propriedade aqui nós já vimos. Então aqui está um exemplo, né? Observe que isso é igual a isso. Observe, né? Que vai ficar a raiz quinta de 2 que multiplica a raiz cúbica de 6. Então o 2 entra aqui, então fica a raiz quinta que multiplica a raiz cúbica de 2 elevado a 3, que é 2 elevado ao cubo, vezes 6. Então vai ficar a raiz de 5 vezes 3, né? Que vai ficar a raiz 15, né? Vezes 2 elevado à terceira dá 8, vezes 6, 48. Então ficou raiz 15 de 48. Vamos agora falar da redução de radicais ao mesmo índice, né? Então considere os radicais raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência e a raiz quarta de 3 ao quadrado. Então observe que eles possuem índices diferentes, né? Ou seja, raiz cúbica e raiz quarta. Então, para reduzir radicais ao mesmo índice, podemos utilizar esse procedimento prático. Calculamos o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC dos índices dos radicais, que será o índice comum. Segundo, dividimos esse MMC pelos índices de cada um dos radicais e multiplicamos os resultados obtidos pelos expoentes dos respectivos radicandos. Exemplo, né? Vamos reduzir ao mesmo índice os radicais. Raiz cúbica de 2 elevado a 5 e raiz quarta de 3 ao quadrado. Então, solução. Inicialmente, determinamos o índice comum, que corresponde, né, ao MMC do índice, ou seja, MMC de 3 e 4, que a gente sabe que é 12. Né? Então, aqui eu posso também aplicar uma propriedade, tá? Então, eu tenho raiz cúbica de 12 elevado à quinta potência. Então, eu quero encontrar um radical, né, que tenha índice igual a 12, né? Então, observa que o que eu faço com o 3, para me achar 12, eu multiplico por 4, né? Então, existe uma propriedade que fala que se eu multiplicar o índice e o expoente do radicando pelo número diferente de zero, o radical não se altera. Então, é que eu vou aplicar aqui essa propriedade. Então, se eu multipliquei o índice por 4, eu vou multiplicar o expoente do radicando também por 4. Então vai ficar raiz 12, né, de 12 elevado a 20, né? Então esse radical aqui, ele é, né, um radical que tem o mesmo valor que esse radical aqui, tá? E aqui eu tenho raiz quarta de 3 elevado ao quadrado. Então o 4, como eu quero achar o 12, eu vou multiplicar o 4 por quanto? Por 3. Então multiplico por 3, eu vou achar 12. E 3 ao quadrado, né? Como eu multipliquei por 3, eu vou multiplicar o 2 vezes 3. Vai dar 6. Logo, os radicais equivalentes com o mesmo índice são raiz 12 de 12 elevado a 20 e raiz 12 de 3 elevado a 6. Vamos agora falar da comparação de radicais com o mesmo índice, né? O maior radical é o que tem o maior radicando. Então, como ele tem índices iguais, o maior radical é aquele que tem o maior radicando, né? Então, a raiz de 50 é maior que a raiz de 36, pois 50 é maior que 36. A raiz cúbica de 7 é menor que a raiz cúbica de 11, pois o 7 é menor que 11. Comparação de radicais com índices diferentes. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte, reduzimos os radicais ao mesmo índice e procedemos como no caso anterior. Então, exemplo, seja os radicais a raiz cúbica de 4 e a raiz quadrada de 3. MMC de 3 e 2, que é o MMC dos índices, né, é 6. Então, eu quero encontrar um radical que tenha um índice 6. Então, eu multiplico 2 vezes... O que eu faço com o 3 para me achar 6? Multiplico por 2. Então, eu multiplico por 2 aqui, eu vou achar 6. Aqui eu tenho 4 elevado a 1. Multiplico por 2, dá 4 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho que achar a raiz sexta, né? Então, o 2 eu vou multiplicar por 3. Eu multiplico por 3, que dá 6. Aqui eu multiplico por 3, que dá 3. Então, reduzimos então os radicais ao mesmo índice.
Assim, os radicais equivalentes com o mesmo índice são a raiz sexta de 4 elevado ao quadrado e a raiz sexta de 3 elevado ao cubo. Então fica a raiz sexta de 16 e a raiz sexta de 27, né? Logo, a raiz cúbica de 4, né, é menor que a raiz quadrada de 3, pois, né, observe que o 16 aqui é menor que 27. Vamos falar da radiciação e potenciação, né? Então, vamos ver qual é a relação entre elas, né? Então, a radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Dessa forma, podemos encontrar o resultado de uma raiz buscando a potenciação que tem como resultado a raiz proposta. Então, observe que a raiz enésima de x, se for igual a A, isso só será verdade se somente se A elevado a n for igual a x. Note que, se o radicando x é um número real e o índice n da raiz é um número natural, o resultado A é a raiz enésima de x, se A elevado a n for igual a x. Exemplo, a raiz de 81 é igual a 9, pois sabemos que 9 ao quadrado é igual a 81. A raiz cúbica de 1000 é igual a 10, pois sabemos que 10 elevado ao cubo é 1000. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois sabemos que menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Vamos falar agora da simplificação de radicais. Aprenda a fazer passo a passo. Muitas vezes não sabemos de forma direta o resultado da radiciação ou o resultado não é um número inteiro. Nesse caso, podemos simplificar o radical. Para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, fatorar o número em fatores primos. Segundo, escrever o número na forma de potência. Terceiro, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número e o índice do radical e o expoente da potência. Que isso é visto aonde? Nas propriedades da radiciação, que a gente já viu. Um exemplo, calcule a raiz quinta de 243. Então, primeiro, transformar o número 243 em fatores primos. Então, fazer uma fatoração por 3, por 3, por 3, por 3. Eu vou achar que 243 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado à quinta potência. Depois é só colocar na raiz. Então, a raiz quinta de 243 é igual a raiz quinta de 3 elevado à quinta potência, né? Escrevendo aqui em forma de potência. E aí, eu aplicando as dos radicais, cancela aqui, fica 3. Bons estudos.